Olá, seja bem-vindo ao canal Fiel e Verdadeiro. Se inscreva no canal para receber notificações de novos vídeos publicados no canal. Mateus 25 é um capítulo que descreve a vida de dois tipos de cristãos: os cristãos salvos e os condenados. É muito importante entendermos a mensagem desse capítulo para que possamos ver de antemão o motivo da condenação de pessoas que um dia proclamaram o Evangelho. Temos uma descrição das coisas que alguns cristãos deixam de fazer, e que por esse motivo perderão a salvação. Devemos fazer as coisas descritas nessas duas parábolas para que possamos ser salvos. Quem não obedecer aos ensinamentos de Cristo, mesmo que sirva a Cristo e o chame de Senhor, não será salvo pelos motivos descritos em Mateus 25. Não deixe de ver essa mensagem até o final, pois é fundamental que todos os cristãos saibam das coisas que serão cobradas de nós no dia do juízo final. Se fizermos, seremos salvos, mas se não fizermos, seremos condenados. Vamos começar no entendimento da parábola das 10 virgens. Vamos entender os símbolos dessa parábola. A parábola é uma comparação com o reino dos céus, portanto, tudo o que vamos aprender por meio dessa parábola tem ligação direta com a salvação e a vida eterna. Não pense que essa parábola está apenas descrevendo algo opcional para o cristão. Um cristão só terá parte no reino dos céus por meio da salvação em Cristo. As virgens que vão ao encontro do noivo representam a igreja que vai ao encontro do Messias. Da mesma forma que a noiva se prepara para casar-se com o noivo, a igreja também é preparada para encontrar-se com Cristo nas nuvens, para com ele viverem eternamente. As lâmpadas com azeite, que estão produzindo luz, que as virgens carregam, representam a vida dos cristãos, que são a luz do mundo por meio da unção do Espírito Santo. Essa parábola descreve a igreja possuindo a unção do Espírito Santo, produzindo frutos que resplandecem nas trevas. Os frutos do Espírito Santo estão simbolizados pela luz produzida pelo consumo do azeite que há nas lâmpadas. Cristo começa a parábola fazendo uma separação do joio e trigo, lobos e ovelhas, virgens insensatas e prudentes, salvos e condenados. Os cristãos chamados de prudentes são aqueles que carregam consigo azeite de reserva para que possam continuar sendo a luz do mundo, resplandecendo nas trevas até a vinda do Messias, mesmo que o Messias tarde a vir. Esses cristãos buscam produzir frutos do Espírito Santo até a vinda do Messias. É por esse motivo que eles carregam azeite de reserva, para que por meio do azeite santo possam continuar sendo luz para o mundo, produzindo bons frutos. Os cristãos insensatos são aqueles que não buscam encher-se do Espírito Santo antes da vinda do Messias. Eles pensam que o azeite que já possuem é suficiente para continuar acesos até a vinda de Cristo. Os insensatos não buscam ter unção suficiente para produzirem os frutos do Espírito Santo até a vinda do Messias. A unção que possuem logo acaba, pois eles sufocam o Espírito Santo, deixando de produzir bons frutos, os frutos do amor. Os cristãos insensatos começam a brilhar como os prudentes, porém depois de algum tempo eles começam a deixar de ser luz do mundo, sendo sufocados pelas trevas, pois eles param de praticar as primeiras obras, que é a obediência aos 10 mandamentos, que resumem em amor a Deus e ao próximo. Devido à vinda do Messias demorar, toda a igreja morreu. Porém à meia-noite ouviu-se um grito dizendo que o Messias estava vindo. Então a igreja foi ressuscitada para encontrar-se com Cristo. Cristo faz então uma separação dos bodes das ovelhas por meio dos frutos produzidos por cada um através da unção do Espírito Santo. A morte da igreja está simbolizada pelo adormecer das virgens. Lembre-se que Cristo sempre tratou a primeira morte como apenas um repouso. Na parábola, o adormecer significa a mesma coisa. Isto é, a morte da igreja. A separação dos salvos e condenados está simbolizada pela separação das virgens prudentes das insensatas por meio dos frutos do Espírito Santo, que está simbolizada pela luz produzida pelas lâmpadas. A igreja salva entra para o reino dos céus no primeiro encontro com o Messias, isto é, na primeira ressurreição, no dia do arrebatamento. Na segunda ressurreição, que é o encontro da igreja insensata com Cristo, a igreja insensata é condenada ao lago de fogo. A
parábola das 10 virgens está simbolizando a vida da igreja que vai ao encontro do Messias para receberem a salvação e a vida eterna, para que possam entrar no reino dos céus. A parábola descreve a vida da igreja desde o primeiro século até o dia do juízo final, após a ressurreição de todos os mortos. Mesmo diante do juízo final, alguns cristãos vão continuar acreditando que o servir a Deus é obedecer ao que a maioria dos pastores ensinam em suas igrejas. Eles vão dizer ao Messias que devem ser salvos porque chamavam Cristo de Senhor, pregavam em nome de Cristo, oravam, faziam milagres e profetizavam. Por terem seguido as doutrinas humanas, as heresias, e terem praticado a iniquidade, serão deixados de fora do reino dos céus, lançados vivos no lago de fogo que nunca se apaga. Vamos agora entender a segunda parábola de Mateus 25. Essa parábola tem a mesma mensagem da primeira, porém ela descreve o motivo da condenação de muitos cristãos que um dia pensaram estar fazendo a vontade de Deus. Cristo diz por meio desta parábola que algo foi dado aos cristãos de forma diferente em quantidades diferentes, e que isso deveria ser utilizado pelos cristãos para que fossem recompensados pelo Criador. Essa parábola também está em comparação com o reino dos céus. Portanto, o Senhor que dá os talentos aos servos, é o Criador que dá o Espírito Santo àqueles que o pedem. Depois de muito tempo após o Criador ter derramado o Espírito Santo sobre os seus servos, ele voltou para acertar com os servos, para julgar os servos segundo as suas obras. Alguns dos cristãos que receberam grande quantidade de dons e capacidade de produzirem frutos foram recompensados com tesouros no reino dos céus. Outros cristãos, que pensaram ter recebido pouco demais de Deus, acabaram enterrando o dom de Deus, deixando de produzir frutos do Espírito Santo. Esses cristãos pensaram que a vontade de Deus era fazer aquilo que o homem lhes ensinou, porém acabaram sufocando o Espírito Santo, deixando de praticar as primeiras obras, de amar a Deus e ao próximo. Os servos inúteis seguiram a sua própria vontade, por saberem que Deus é severo, ficaram com medo de produzir os frutos do Espírito Santo. Podemos comparar esses servos com aqueles que deixam de fazer a vontade de Deus por obedecerem à vontade dos líderes religiosos. Esses que pensam que Deus quer o dinheiro, acabam deixando de ajudar o necessitado, que é a verdadeira vontade de Deus. Esses cristãos pensam que vão perder a salvação se deixarem de dar dinheiro para o pastor, pois aprendem que deixar de dar dinheiro para o templo é roubar a Deus. Eles na verdade estão enterrando o talento que receberam de Deus. Podemos aprender por meio dessa parábola que não devemos pensar que nossa capacidade é pequena demais para que possamos fazer aquilo que é da vontade de Deus. Um exemplo disso é a condição financeira de cada um. Mesmo que seja pequena, não podemos deixar de ajudar quem precisa. Não devemos esperar Deus nos dar uma capacidade maior para que só então possamos fazer a vontade de Deus. Vamos ver agora o que significa a luz da igreja que é produzida pela presença do Espírito Santo. Vamos ver o motivo da condenação de muitos cristãos que pensam estar fazendo a vontade de Deus. Como confirmação de que as duas parábolas falam a respeito da vida da igreja desde o primeiro século até o dia do juízo final, temos a explicação de Cristo a partir do verso 31 de Mateus 25. Todas as pessoas serão reunidas diante de Cristo para o julgamento. Cristo irá separar as ovelhas dos bodes. As ovelhas ele dará o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Cristo dirá às ovelhas as obras que elas fizeram, que foram necessárias para que pudessem entrar no reino dos céus. Aos bodes condenados, Cristo dirá as obras que essas pessoas deixaram de fazer, e que pela falta de praticar essas coisas, os bodes serão condenados ao lago de fogo. Cristo dirá às virgens prudentes que elas lhe deram de comer, de beber e de vestir, e que elas lhe acolheram, lhe cuidaram e lhe visitaram. Por praticarem essas obras, as virgens prudentes permaneceram sendo a luz do mundo, brilhando nas trevas, praticando as boas obras, produzindo os frutos do Espírito Santo, amando o próximo como a si mesmo, fazendo verdadeiramente a vontade de Deus. As virgens insensatas deixaram de praticar essas coisas, e por isso elas são condenadas ao lago de fogo. Pela falta de amor para com Deus e o próximo, deixaram de ser a luz do mundo, sendo trevas terríveis, praticando a injustiça, deixando de produzir os frutos do Espírito Santo. Os cristãos insensatos deixaram de fazer a vontade de Deus para fazerem a vontade do homem.
Escolheram seguir as doutrinas humanas que anulam os mandamentos de Deus. Ao invés de ajudarem o necessitado com o pouco que tinham, escolheram dar esse pouco para sustentar as paredes dos templos, deixando de praticar as obras pelas quais seriam recompensados no reino dos céus. Escolheram praticar a iniquidade, pensando que Deus iria condená-los se deixassem de fazer aquilo que o pastor lhes ensinou. Ajuntaram tesouros na terra ao invés de ajuntarem tesouros no reino dos céus. Ao invés de repartir com o necessitado, escolheram ajuntar para ficarem ricos. Foram amantes de si mesmos, pensando em si próprio, não se importando com o próximo. Desviaram-se da verdade, dando ouvidos a doutrinas de homens, e seguindo a ensinamentos de demônios. Amaram mais as trevas, pois não queriam que suas obras fossem reprovadas na luz. Desviaram-se do caminho, da verdade da vida, seguindo o caminho das trevas, que leva à condenação ao lago de fogo que arde com enxofre para todo sempre, onde o verme não morre nem a ferida cicatriza. Se você deseja fazer a vontade de Deus para que possa ser salvo, não deixe de obedecer às palavras do Messias. Não troque a vontade de Deus pela vontade do homem. Não deixe de servir a Deus para servir o homem. Se o seu líder te ensina a fazer algo que não é da vontade de Deus e que pode lhe condenar ao inferno, não faça de modo algum. Cuidado com as heresias, pois elas levarão muitos cristãos para o lago de fogo. Muitas pessoas que um dia viveram como cristãos vão ser condenadas ao inferno por terem deixado de obedecer aos ensinamentos do Messias, que se resumem em amor a Deus e ao próximo. Sem as obras de amor ninguém entrará no reino dos céus. Ninguém será salvo sem praticar o amor para com Deus e com o próximo.